A chuva como fonte de água. A chuva pode fornecer água natural limpa para uso diversos, mas não é potável. Ou seja, não pode ser bebida e não pode, se não for tratada. O armazenamento de água da chuva é feito com o uso de cisternas e de calhas instaladas nos telhados. As vantagens são muitas. Os reservatórios se adequam a todo tipo de construção, funcionam como reserva para momentos de crise no abastecimento público e ainda ajudam a reduzir o consumo da água tratada. Essa água pode ser usada na descarga de vasos sanitários, na limpeza de pisos e veículos e na rega de plantas ou hortas. Com base nas informações acima e nessa ilustração, responda as questões a seguir. Consumo doméstico de água. A cada 100 litros, 35 litros são gastos com higiene pessoal, 30 litros descarga em vasos sanitários, 20 litros lavagem de roupa, 10 litros cozinha e água para beber, 8 litros limpeza. Fonte de pesquisa Robin Clark e Janet King. O Atlas da Água, São Paulo, Publifolha 2006, página 31. O uso de água da chuva poderia contribuir para a redução do uso de quantos litros de água tratada e em quais atividades? Olha, ele poderia contribuir 35 litros a cada 100 litros de consumo doméstico de água, 30 litros de água de descarga em vasos sanitários e 5 litros de água para limpeza. Para que outra atividade cotidiana a água da chuva pode ser armazenada? Regar as plantas. Leia o texto abaixo em dupla e responda à questão proposta. A demanda pela água só cresce e a poluição das águas é um problema mundial. A água dos rios recebe lixo, esgoto doméstico e poluição lançada pelas indústrias, pela atividade agrícola e pela mineração. Em situações em que a água está poluída e o abastecimento público é ineficiente, como a água da chuva pode contribuir para a solução do problema? O uso da água da chuva contribui para a diminuição da demanda por água natural e limpa por água potável, já que possibilita manter várias atividades domésticas, como a limpeza, a rega das plantas, a descarga do vaso sanitário, não é? Agora, nós vamos para a página 79. No sertão nordestino, as chuvas ocorrem em determinadas épocas do ano e há longos períodos de seca. A maior parte dos poços e da construção de açudes e canais artificiais que captam água nos rios mais distantes. O armazenamento de água da chuva em cisternas é muito importante para garantir a água o ano todo. As comunidades sertanejas e suas atividades. Leia o texto a seguir. Pequenos produtores da comunidade do povoado de Picos, no sertão, passaram a contar com equipamentos para o armazenamento de água conhecido como cisternas. Para o agricultor,
Júnior Oliveira, que mora há mais de 30 anos em Picos, a cisterna trata benefícios para os pequenos produtores e será de grande utilidade para todos. A cisterna chegou em boa hora e vai ter uma grande utilidade para o armazenamento de água da chuva, para a produção e para as atividades domésticas, comemora Júnior Oliveira. Aqui, uma cisterna instalada em propriedade rural, aqui embaixo, ó. Piranhas, Alagoas, foto de 2015. A Agência Alagoas está disponível no endereço eletrônico agencialagoas.al.gov.br/notícias/item/14.174 convivência com a seca, agricultores são contemplados com 30 cisternas no sertão. Segundo o texto, qual será a utilidade da água armazenada nas cisternas para os pequenos produtores do sertão nordestino? A água armazenada nessas cisternas servirá para a produção agrícola e as atividades domésticas. Observe atentamente a charge ao lado e responda: que mudança de atitude em relação à água a charge retrata? Que fatores podem ter contribuído para essa mudança? A valorização da água da chuva como recurso natural. Com o passar do tempo, fatores como a ocorrência de crises hídricas, o aumento de problemas ambientais relacionados à poluição de águas podem ter contribuído para a adoção de práticas como armazenamento e o uso de água das chuvas em atividades domésticas e econômicas como agricultura. Eu vou ler um texto aqui que é: setores industrial e agropecuário são campeões no consumo de água. Apesar da parcela importante do consumo residencial, são os setores industrial e agropecuário que são os maiores consumidores de água. Somente a agricultura. O que é agricultura? Segundo a FAO, utiliza 69% da água potável existente no mundo, né? As plantações. Já a indústria é responsável pelo uso de 22% de água doce disponível no mundo, conforme Ivanildo Espanhol, professor titular do Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica da USP, diretor do Centro Internacional de Referência em Reuso da Água, CIRRA-USP. A solução para as empresas seria o reuso. Apesar de muitas empresas já estarem investindo em tecnologia para reduzir o número de águas na fabricação ou cultivo de seus produtos, o consumidor pode contribuir para a aceleração desse processo, uma vez que ele determina as práticas das empresas. Assim, quando um indivíduo escolhe um produto tendo como critério a conduta social ou ambiental de sua empresa, ele estimula a continuar mantendo seu comportamento e incentiva outras empresas a adotarem as mesmas práticas. Setores industrial e agropecuário são campeões no consumo de água. Instituto Acatu, disponível nesse endereço eletrônico que vocês estão vendo aqui. Agora, nós vamos para a página 79. Os ventos. Os ventos são o ar em movimento. Eles são um importante fenômeno do tempo atmosférico e atuam no deslocamento das chuvas, e atuam no deslocamento das nuvens. Além disso, os ventos contribuem para a distribuição das chuvas e também ajudam a amenizar a sensação do calor. O que é amenizar? Diminuir um pouquinho
Existem diferenças com relação à força dos ventos. Os mais fracos podem, por exemplo, deslocar folhas secas e caídas das árvores. Já os ventos mais fortes podem ajudar na locomoção de um barco à vela. Mas, se forem muito fortes, como em uma montanha, podem provocar estragos, como a queda de árvores ou até mesmo destelhar casas. Essa imagem aqui foi dos estragos causados por fortes ventos que atingiram Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Olha, caíram árvores com certeza prejudicaram a energia elétrica, podem ter cortado fios, não é? O vento inclinou as folhas das palmeiras na praia Lagoinha, em Paraipaba, Ceará, foto de 2015. De que você e seus amigos gostam de brincar quando está ventando? Converse com o colega. Eu acho que eu sei. Será que é de colocar pipa no ar? Página 81. O aproveitamento dos ventos. A força dos ventos é uma importante fonte de energia chamada energia eólica. No passado, ela era muito utilizada para movimentar as embarcações que atravessavam os oceanos. Hoje, ainda é usada por algumas embarcações, como jangadas, pequenos barcos e veleiros. A energia eólica também pode ser usada para gerar energia elétrica. A vantagem do vento é que ele é uma fonte de energia que não se esgota com o uso e não contamina o ambiente. Para gerar energia elétrica a partir da energia eólica são instalados enormes cataventos em locais onde venta bastante. Ao girar, esses equipamentos produzem eletricidade que depois é transmitida por cabos até os locais de uso. Na foto, cataventos de energia eólica em Carmocim, Ceará. Olha os cataventos. Quais são as vantagens da energia eólica, então? Como que ela pode ser utilizada? A vantagem é que ela é uma energia que ela não é poluente, ela não polui o meio ambiente, o ar, e ela é inesgotável, ela não acaba. Como que ela pode ser utilizada? Ela pode ser utilizada para mover barcos, moinhos e também gerar eletricidade. O professor vai organizar a turma em 2 grupos de pesquisa. Após saber qual é o seu, siga orientações abaixo. Grupo 1. Pesquisa informações sobre o uso que o ser humano faz da força dos ventos. Grupo 2. Pesquisa informações sobre destruições provocadas pela força dos ventos. Vocês podem fazer os dois. As pesquisas podem ser feitas em livros, jornais, revistas, na internet e em outras fontes. Vocês vão escrever no caderno de História e Geografia, tá bom? Agora nós vamos